Senhores telespectadores, estou a falar-lhes aqui neste magnífico mosteiro de São João de Tarouca. Tudo isto é uma maravilha. Bom, vim hoje aqui porque o nosso programa de hoje é para prestar homenagem, para recordar uma das maiores figuras da história de Portugal, o fundador da história, o último trovador, o Conde Dom Pedro, Conde de Barcelos, filho de El-Rei Dom Dinis, que tem aqui a sua sepultura e a sua estátua jacente. Antes de entrar nesse aspecto, de lhes falar do Conde Dom Pedro, não posso deixar, e porque estou a falar de história, de fazer referência a uma carta, dentre tantas cartas que ultimamente tenho recebido. A propósito, muito obrigado a todos, sobre os que me escrevem sobre as memórias, sobre os que dizem o senhor também não disse isto e aquilo. Bom, olhem, se não disse é porque são mesmo memórias e é porque já me não lembro. Ou então são memórias deles, eu só posso contar aquilo de que eu próprio me lembro, não é verdade? Bom, mas obrigado a todos. Esta carta, quero-lhe fazer uma referência especial, é de uma senhora professora, a senhora Dona Fernanda Godinho Esteves, que, preocupada com a grande ignorância que há da história de Portugal, escreveu ela própria um resumo de história de Portugal, chama-se Livro na Rua. Estão aqui os reis de Portugal, estão aqui os nossos principais monumentos, está aqui um resumo, e depois este livro foi distribuído gratuitamente nas ruas, no Brasil, por um português, o senhor Vítor Alegria, que há mais de 40 anos vive na jovem cidade de Brasília, e a edição foi inteiramente dada no Brasil. Diz a senhora que por lá a ignorância da história de Portugal é tanta que chegam ao ponto de dizer que a capital de Portugal é Benfica. Isto representa uma enorme ignorância das coisas portuguesas. E o gesto desta senhora e o gesto deste português de Brasília, enfim, consumindo as economias para fazer espalhar pela rua uma lembrança do nosso país, é um gesto que me impressiona e que eu não quis deixar de lembrar. Ainda criança, o Conde Dom Pedro e o irmão, o Dom Afonso Sanches, e uma irmã, também bastarda, quer dizer, 3 filhos nascidos fora do matrimónio, foram entregues à Rainha Santa Isabel para que ela fosse a tutora, para que ela os criasse. Eu estou a falar aqui junto de uma imagem que representa Santa Maria, portanto não é a Santa Isabel, mas enfim, é do tempo da Rainha Santa Isabel. E é extraordinário como a Rainha Santa aceita criar os filhos que não são dela, ao mesmo tempo que o filho que ela tinha tido, o Dom Afonso, veio a ser o Dom Afonso IV, lhe o retiram e lhe põem em casa própria, quer dizer, dão-no a criar a outras pessoas. A filha, também a Dona Constança, também lhe retiram. Nesta altura, as rainhas não podem criar os seus próprios filhos. São dados a criar a amas, tanto os filhos como as filhas. São criados por outros fidalgos. Portanto, os filhos que a própria rainha tinha tido do rei Dom Dinis foram dados a criar a grandes fidalgos. Ao passo que os filhos que o rei tinha tido fora do matrimónio foram criados pela própria Rainha Santa. É muito possível que isso tivesse tido intervenção na formação do caráter do infante Dom Pedro, que é um homem desde sempre voltado para as letras, para a cultura, até para a filosofia. Na sua Crónica Geral de Espanha revela conhecimentos profundos, até no nobiliário começa por citar um passo de Aristóteles. Era um homem, portanto, muito lido, muito culto, exatamente como a rainha. A rainha vinha da corte de Aragão, era uma das cortes mais civilizadas da Europa, pertencia a uma família real extremamente ilustre, foi realmente
uma grande influência civilizadora e cultural que ela trouxe à corte portuguesa. Portugal foi assolado por uma guerra civil entre os anos de 1319 e 1324. Bom, costuma-se explicar, é isto que se ensina nas escolas, que isso era uma questão de família. O que dizem é isto. O rei Dom Dinis, casou já com 27 anos, ele casou em 1278 e já tinha 27 anos. Claro, um homem de 27 anos já tinha tido a sua vida, tinha conhecido várias mulheres e, portanto, tinha alguns filhos. Há dois que são muito importantes nesta história. Um é este conde Dom Pedro, chamava-se Pedro Afonso, e outro é um irmão dele, Afonso Sanches. Devo dizer que, segundo umas fontes, o Afonso Sanches era o mais velho, segundo outras, este Pedro Afonso é que era o mais velho, eu não sei qual era. Depois o rei casou com a rainha Santa Isabel, teve filhos do casamento, teve o Dom Afonso, que veio a ser o rei Dom Afonso IV, mas é claro, esse filho do casamento era um menino pequeno a comparar com os dois filhos que o rei já tinha, que eram uns homenzinhos. Bom, e o rei Dom Dinis gostava muito desses filhos, gostava tanto que os deu a criar a rainha Santa Isabel, e de um deles, deste conde Dom Pedro, fez alferes-mor do reino. Alferes-mor queria dizer o chefe das forças armadas. A outro, o Dom Afonso Sanches, fez-lo mordomo-mor do reino. O mordomo-mor era o chefe do governo. Bom, isto fez com que, naturalmente, o infante real foi crescendo e a essa altura vê, mas quem manda são os meus irmãos, são os meus meios-irmãos, que não são filhos da rainha. E aqui nasceu uma luta, uma rivalidade que provocou a guerra. Bom, isto é o que se costuma dizer. Eu penso que a realidade é muito mais complicada. O que se passa é o seguinte: Portugal estava por essa altura dividido já em dois blocos com interesses que não se podiam conciliar. Era o país dos grandes e o país dos pequenos. Os grandes, os fidalgos, estavam a sentir-se empobrecer. Há uma razão para isso. É que entre o século XIII e o século XIV começa a aparecer em grande abundância uma realidade que faz falta e que anteriormente quase não existia, que é o dinheiro. É o dinheiro. Agora tudo se compra e se vende. Antigamente não. Agora é preciso dinheiro. Os fidalgos precisam de dinheiro e para isso transformam as rendas que recebiam das suas terras, e as rendas eram uma parte do pão que Deus desse, era um certo número de galinhas, era um certo número de presuntos, era um certo número de litros de azeite, de vinho, uma parte da produção era para o senhor. Bem, mas agora os senhores precisam é de dinheiro e então fazem uma coisa: transformam esses rendimentos em dinheiro. E em vez de me dares um quarto do pão que Deus der, dás-me tantos reais por ano. Simplesmente esse período é caracterizado por uma inflação galopante e o dinheiro vale cada vez menos. E agora os fidalgos, que outrora eram ricos porque recebiam uma parte muito grande do produto da terra, agora recebem quantias que não chegam. Então começam naturalmente a fazer uma pressão muito maior sobre os povos para conseguirem arrancar uma parte da riqueza. É claro, os povos naturalmente que agora já vendem nos mercados o seu vinho, o seu azeite, o seu mel, o seu cereal, o seu trigo. Os povos são cada vez mais fortes e reagem fortemente. E é um país em luta entre os grandes e os pequenos. O país que
existe nos finais do reinado do rei Dom Dinis. Ora bem, é esse conflito que origina a guerra. O infante herdeiro do trono, o futuro Dom Afonso IV, é, enfim, assumido pelos pequenos como o seu herói. Sabe-se que o homem que o mentalizava, o homem que ele escolheu para chanceler, era um advogado de Beja, era filho de um carpinteiro daquela vila, diz a crónica, chamava-se Gomes Lourenço. Esse homem é que era o doutrinador da Revolução. Bom, e a acusação que faziam ao rei é que o rei já não era capaz de fazer justiça. Ora, a justiça tem então o sentido de equilíbrio entre os direitos dos grandes e os direitos dos pequenos. É isso que origina uma guerra cruel entre esses anos 1319 e 1324, guerra que os pequenos ganharam. O rei Dom Dinis, em 1324, fica praticamente sem poderes. O mordomo-mor, Dom Afonso Sanches, tem que se ir embora, vai para Castela. O rei morre no ano seguinte e muda completamente a política em Portugal. Acaba o tempo dos cancioneiros, acaba o tempo das folias na corte, do luxo, dos trajos suntuosos, dos goliardos. Acaba uma monarquia, acaba a monarquia românica, digamos assim, começa agora a monarquia gótica. E, digamos, neste conflito, qual devia ser o papel do Conde Dom Pedro? Conde Dom Pedro era poderoso, era riquíssimo. Eu estou aqui a falar-lhes perto do paço dele, junto de uma ponte, uma grande ponte que ele mandou construir, aqui sobre o Rio Barosa, porque o rio levava muito mais água, e isto fica muito perto do paço. Ele, para sair do paço, passava sobre esta ponte. Era o senhor de uma grande parte do país. Devia estar pelo pai, pelo rei. Bom, teoricamente, um filho deve estar sempre pelo pai. Mas devia estar pelo irmão. A verdade é que o irmão representava a causa do povo, a causa verdadeiramente popular, a causa da maioria. Além disso, o irmão era o futuro rei. E se ele se pusesse agora com o pai, ficava inimigo do futuro rei. Portanto, com Dom Pedro toma a atitude mais inteligente. Não alinha nem com um partido nem com outro e tenta estabelecer a paz. Tenta sempre compromisso, tenta sempre que eles se entendem. Essa guerra é conhecida e costuma-se dizer que a rainha da paz nesse conflito foi a rainha Santa Isabel, em Alvalade, quando os exércitos dos dois partidos iam travar uma batalha mortal. E é verdade que isso aconteceu. Quando os homens já estavam a tirar lanças, ela, com risco de vida, passa entre os exércitos para estabelecer a paz. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que junto da rainha e no mesmo esforço, aliado da rainha, está este Conde de Barcelos, está este Conde Dom Pedro. É isso que faz, é claro, acaba por lhe acontecer o que acontece a quem não se põe de um lado nem do outro. Fica esmagado. O rei entendeu que ele estava a trair a causa real e o irmão entendeu que ele não era leal à causa da Revolução. E o resultado é que ele teve que fugir e ir para a Espanha, onde passou 3 ou 4 anos de um exílio. Entre 1320 e 1324 ele está exilado em Espanha. É claro que é um exílio dourado, porque ele é tio do rei de Castela. A irmã dele, Dona Constança, era a mãe do rei de Castela, que era o Afonso XI. Lá em Espanha dizem Afonso XI. A gente diz 11º, mas Afonso XI. Ora bem, ele era tio do rei, portanto o rei certamente o tratou o melhor possível. Mas aqui temos nós qual é o papel notável que este conde, este filho bastardo del rei, tenta desempenhar num país ensanguentado. Tenta introduzir a paz entre os portugueses.
Depois de voltar do seu longo exílio, a morada predileta do Conde Dom Pedro era aqui na honra de Lalín. Eu estou em Lalín e estou junto do edifício que foi, com forte probabilidade, onde estava o paço onde vivia o Conde. Ainda se vê a parte de baixo, que é da primitiva. Aqui na minha frente está um pequeno escadote que, com grande probabilidade, seria um banco de pinchar, quer dizer, era ali que se saltava para saltar nos cavalos. É claro, não quer dizer que fosse o Conde Dom Pedro, porque o Conde Dom Pedro não estava aqui sozinho. Foi agora inaugurada ali uma lápide que diz que esta casa foi outrora o paço de Dom Pedro Conde de Barcelos, senhor de honra de Lalín, século XIV. Aqui viveu os últimos anos da sua vida com Dona Teresa Anes de Toledo, transformando este lugar num espaço de cultura. Tudo isto é verdade. É claro que não viveu foi só com a Dona Teresa Anes de Toledo. Dona Teresa foi uma concubina que ele teve na última parte da vida, porque ele era casado, nesta altura era casado com uma senhora que estava em Lisboa, não quis vir para aqui. Bom, mas vinha aqui acompanhado por inúmeros cavaleiros, escudeiros, pajens, moços de câmara, trovadores, monteiros, caçadores, canções, cozinheiros, capelães, goliardos. Era realmente um centro de gente. Passou à história que ninguém em Portugal pagava tão bem aos fidalgos como este conde. Este conde era mãos largas, por isso morreu cheio de dívidas, apesar de ser riquíssimo. Agora, o que é importante é o que ele fazia aqui. Nestes anos que esteve aqui, ele escreveu 3 obras que são da maior importância para a cultura portuguesa. Eu vou-lhes falar, em primeiro lugar, do nobiliário do Conde Dom Pedro. Eu tenho aqui um exemplar raro, raríssimo, do nobiliário, a tradução espanhola, feita em 1646, porque o Conde, no fim, disse: este nobiliário tem as famílias, mas agora, pelo tempo fora, vocês vão acrescentando o resto das famílias. E aqui tenho um exemplar que mostra que isso é possível. Este é dos Pachecos, eles puseram aqui depois quem descendeu dos que já vinham aqui. E todo o livro está cheio dessas notas acrescentadas de famílias que vieram a somar-se às já escritas. O segundo livro é a Crónica Geral de Espanha, de 1344. Eu tenho aqui a edição do professor Luís Filipe Lindley Sintra, que é uma edição modular, é uma edição crítica, feita com um grande critério. É o primeiro volume dessa edição, foi editada pela Academia Portuguesa da História. É das primeiras edições da Academia Portuguesa da História. É de 1951. Finalmente, há um livro que eu não tenho aqui porque se perdeu. Ele dedicou o seu tempo a colecionar as poesias dos trovadores que tinha conhecido. Toda a gente que tinha trovado na corte del rei Dom Dinis. Como sabem, o próprio Dom Dinis era um grande trovador. E ele colecionou num grande cancioneiro todas as poesias que corriam de mão em mão, fez um enorme livro que ofereceu ao rei de Castela, ao Afonso XI, que era sobrinho dele. Considerava essa prenda digna de um rei. Simplesmente a prenda foi, e neste comenos, enquanto o livro ia em viagem, o rei morreu. Portanto, o rei nunca o recebeu, nem soube que o tio lhe tinha dado aquela régia prenda. Não se soube mais o que foi feito do livro. Hoje há cancioneiros da época do Conde Dom Pedro, como o cancioneiro da Vaticana, como o cancioneiro Colocci Brancuti. Não se sabe como eles foram feitos. É bem possível que algum deles seja o que o Conde Dom Pedro colecionou aqui nos seus passos de Lalín.
conde morreu entre janeiro e junho do ano de 1354. Não era novo, deveria andar quando morreu pelos 75 anos e passou os últimos 20 anos da sua vida inteiramente em Lalín, ou indo nas suas propriedades. Ele ia muito a São Vicente da Beira, onde também tinha um paço. Uma das suas preocupações foi imaginar a sua última morada e mandou construir um gigantesco túmulo de granito que tem em cima a sua estátua jacente. Ela foi esculpida ainda em vida do conde e isso mostra com uma grande probabilidade o que seria uma imagem parecida com o real. O túmulo representa em ambas as faces cenas de caçadas. Esta cena aqui é de um grande realismo. Vêem-se os caçadores, este toca uma trompa e empunha uma lança, aquele também toca a trompa, os cães furiosos, os mastins, atiram-se sobre um javali que surpreenderam, este finca-lhe os dentes aqui atrás, aquele já o está a afilar pelo pescoço. Bom, há outro caçador além. Do outro lado, era uma caçada a cavalo. Vê-se ainda um caçador a cavalo. Há quem admita que seria o próprio conde Dom Pedro, que era um grande caçador, mas uma grande parte do túmulo foi raspada na altura em que não havia respeito nenhum pelo património, e destruíram o que estava esculturado no granito para poderem encostar isto a uma parede. Bom, mesmo assim, este importantíssimo monumento, que é monumento nacional, dá-nos o que seria a imagem daquele que foi o verdadeiro fundador da história em Portugal, foi o último trovador do ciclo dionisíaco e foi, sobretudo, um grande combatente pela paz, o homem que tentou evitar que a nação se partisse entre duas metades inimigas, o homem que corajosamente se meteu entre bandos rivais e que, na sua obra, nos seus gestos, na sua vida inteira, tentou impedir que propagasse no país o fogo da Guerra Civil. É essa a grande lição da obra do conde Dom Pedro de Barcelos. Depois de ele morrer, criou-se o que eu julgo que é uma lenda. A lenda de que ele seria um gigante. Um gigante. O Frei António Brandão, o grande historiador da monarquia lusitana, que, como sabem, é uma figura que merece todo o crédito. Frei António Brandão é um historiador honesto, que diz a verdade, conta que lhe disseram que em 1657 abriram o túmulo e viram a ossada e mediram a ossada com uma cana, mediram e viram que media 11 palmos e meio, com a largura proporcionada. Ora, eu devo dizer que isto não pode ser. 11 palmos e meio, o palmo eram 8 polegadas, portanto corresponde hoje a 22 centímetros. Isso está estabelecido com toda a segurança. Portanto, 11 palmos e meio significava um homem com 2 metros e 52 centímetros de altura. Eu marquei aqui nesta parede, estive aqui com uma fita métrica e vejo que um homem com 2 metros e 52 chegava com a cabeça exatamente aqui, onde chega este azulejo, aqui é que seria a cabeça. Bom, há casos desses, de gigantismo, são casos da normalidade física, e quase sempre esses gigantes caracterizam-se também por graves sintomas de diminuição mental. Têm um corpo muito grande, mas de facto são, completamente incapazes. Portanto, eu creio que a lenda do gigantismo do conde Dom Pedro terá vindo desta própria estátua. Realmente esta estátua jacente
esta mede mais 3 metros e não passou pela cabeça das pessoas que ele se mandou ampliar. Portanto, termino, grande sim na sua obra, grande sim no seu exemplo de conciliador na família portuguesa. Quanto ao mais, deve ter sido um homem de estatura igual à de todos nós, porque eu não acredito na tal medição que os frades foram dizer ao Frei António Brandão.